Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Começaremos a leitura a partir do verso 3. Está escrito assim: já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul a seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como iluminou da terra os médiuns e adivinhos, porque pois me arma cilada a minha vida para me matares. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher e, vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvido à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti, come, para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Porém ele recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu, levantou-se do chão e se assentou no leito. Até aqui. Bom, eu quero hoje, irmãos, tratar de um assunto polêmico, que à luz desse texto não tem consenso no meio evangélico, protestante, mas um assunto assaz importante para que tenhamos clareza, mormente nos dias em que vivemos.
O Dr. Mark Bubeck escreveu um livro na década de 90 chamado Reavivamento Satânico. E ele escreveu esse livro na realidade americana, mas também retratando a questão do Brasil por uma onda mística que percorreu o Brasil e ainda percorre até hoje, com Paulo Coelho, políticos, cantores, artistas, numa corrida atrás de búzios, de tarôs, de cristais, de médiuns, consultando esse mundo espiritual. E sobretudo na questão da necromancia. Necromancia é uma palavra técnica que significa consultar os mortos. Como se houvesse uma conectividade entre os que já morreram e os que estão vivos. Como se os que estão vivos pudessem consultar os que já morreram para receber deles alguma orientação ou alguma mensagem do além. O que a Bíblia proíbe peremptoriamente. A Bíblia não abre espaço, nem credibiliza a questão dos vivos consultar os mortos. Deus proíbe isso. Isso é um engano, isso é um engodo. Está lá em Deuteronômio 18, 9 a 14, Isaías 8, 19 e 20. Mormente, esta é a alma dessa ideia espiritualista. É isso que alimenta essa ideia espiritualista. Por exemplo, morre um filho, morre um pai, morre uma mãe, morre alguém querido, parente achegado. E as pessoas querem saber como é que ela está. Se ela está bem, se ela está passando alguma luta, algum sofrimento, se ela tem alguma mensagem de lá para cá. E é nesse contexto que tantas pessoas são apanhadas e enredadas nesta malha, nesta rede perigosa. Por que Saul caiu nessa malha? O que levou Saul a consultar uma necromante, a uma médium? O que estava acontecendo na vida desse rei que levou-o a essa posição? Primeiramente, nós percebemos que Saul havia abandonado a Deus. Versículo 6 do texto lido. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Esse homem, esse rei rejeitou a Deus, rejeitou a Deus, rejeitou a Deus, rejeitou a Deus de diversas formas, de diversas maneiras, em diversas ocasiões. Chegou a hora que Deus disse para ele: agora eu não vou falar mais com você. Nem por profetas, nem por sonhos, nem por Urim, nem por Tumim. É um homem que está aí debaixo desta pressão. Segundo, ele tinha dado mais valor à voz do povo que à voz de Deus. Quando Samuel diz: olha, espera eu chegar. E ele esperou. E como não tinha chegado na hora que ele pensou que tinha que ter chegado, ele tomou a iniciativa de fazer o sacrifício. E logo chegou Samuel e o reprovou por isso. Depois Deus o mandou eliminar os amalequitas e ele poupou o rei, poupou os rebanhos. Numa obediência parcial, que é a desobediência total. Depois ele foi tomado por um ciúme mortal de Davi. E passa 10 anos do seu governo perseguindo Davi para matá-lo. E agora, no auge do seu desespero, numa guerra que se desenha diante dele contra os filisteus, e ao ver o exército filisteu mais fortalecido que o seu exército, diz a Bíblia que ele teve medo e ele muito estremeceu o seu coração. É diante desse cenário de abalo emocional, de abalo espiritual, de falta de estratégia e força militar para enfrentar o inimigo que já está armado para atacá-lo, é que ele então resolve buscar uma médium, consultar uma médium. O problema é que ele tem consciência de duas coisas. Primeiro, que ele é um homem contraditório. Por que contraditório? Confira comigo, versículo 3 do texto lido. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ele tinha expulso os médiuns e os adivinhos da sua terra, e agora ele mesmo está indo consultar esses médiuns que ele havia expulsado de Israel. É um cara contraditório. Segundo, ele tinha plena consciência que consultar os mortos era uma prática proibida por Deus na lei de Moisés. Peremptoriamente proibida. Então, ao consultar uma médium, ele sabia que estava numa rota de colisão com a vontade de Deus. E ele estava contradizendo a si mesmo. Como é que estava esse camarada para que a consulta aos mortos pudesse levá-lo a esse caminho de sugestionamento? Primeiramente, ele estava vivendo uma profunda falência espiritual.
porque Deus não falava mais com ele. E eu vou lhes dizer que não tem crise maior na vida de um ser humano que Deus chegar ao ponto de dizer, agora eu vou entregar você a você mesmo. É isso que aconteceu com ele. É isso que Paulo demonstra lá em Romanos capítulo 1. Deus chega para o camarada que está desobedecendo reiteradamente a palavra de Deus. Deus diz, então agora faça o que você quiser. Colhe o que você plantou. Experimente o que você deseja. Esse é o risco maior. Segundo, Saul estava no meio de uma crise psicológica avassaladora. O versículo 5 nos informa, vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Então um camarada abalado emocionalmente, psicologicamente, completamente confuso, perturbado. Ele está em crise espiritual, ele está em crise emocional, ele está em crise psicológica. Mas ainda, ele está vivendo uma espécie de esgotamento físico. Olha comigo o versículo 20 desse texto. Está escrito assim, parte B, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Um camarada que está debaixo de opressão espiritual, de confusão psicológica, com as forças físicas completamente debilitadas, é um camarada sugestionado a ver e crer aquilo que é perigoso para a sua vida. Então, eu gostaria que nós pudéssemos ainda olhar algumas tensões de quem se envolve com a necromancia. Primeiro, é que ele age contra a sua consciência. Toda vez que um cidadão age contra a sua consciência, ele está numa crise medonha. Porque o homem é regido por aquilo que ele crê. Assim como o homem crê, assim ele é. Para ele ter expulsado os médiuns, adivinhos de Israel, é porque ele tinha certeza de que as práticas desses médiuns não era compatível com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, que ele no começo professava. Então é um cidadão que está vivendo uma própria crise de consciência. Ele torna-se mais do que isso, ele se torna um tolo também. Olha o versículo 8 comigo. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. De noite, chegaram à casa da mulher, peço que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. O problema de Saul se disfarçar era um só. No capítulo 9, versículo 2, e no capítulo 10, versículo 23, diz que ele era o cara mais alto de Israel. Então ele era uma figurinha carimbada. Ele era rei. Ele aparecia no Jornal das 8 toda noite. A fotografia dele era estampada nos tabloides de Israel. Então qualquer criança, qualquer pessoa no território de Israel sabia identificar quem era Saul. Então quando o camarada começa a entrar pelas veredas sinuosas do pecado, ele perde a habilidade de pensar com clareza. A mente fica turva, ele se torna tolo. Mais do que isso, Saul perde completamente o temor de Deus. Confira comigo o versículo 10. Olha o que está escrito aí. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Ou seja, agora ele acha que ele está no controle. A mulher diz, olha, eu estou perdida, porque o Saul mandou expulsar. Agora você vem me consultar, você está querendo me enganar, você está querendo me expor, você está querendo que eu seja levado à morte. Diz, não, fica tranquila. E ele jura em nome de Deus, que a prática dela de consultar os mortos não vai ter consequência para ela. Mas quem lhe deu essa autoridade? Quem disse para ele que ele pode jurar em nome de Deus que nada vai acontecer com aquele que transgride a palavra de Deus? De onde ele tirou essa autoridade? Que promessa é essa que ele está fazendo que ele não tem poder para cumpri-la? Então esse camarada faz esse argumento, usa esse argumento, porque perdeu o quê? Perdeu o temor de Deus. Terceiro, Saul age com insolência. Olha o versículo 8 de novo. Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser.
te disser, e quando ela perguntou, quem é que você quer que eu faça subir? Versículo 11, respondeu ele, faz-me subir Samuel. Agora veja você uma coisa, vamos entender isso aqui. A Bíblia fala que Samuel, enquanto profeta de Deus, vivo, convivendo com Saul, afastou-se de Saul, em vida. Agora pense comigo, Samuel se uniria a Saul depois de morto? Se em vida ele se afastou dele? Será que Samuel tornar-se-ia contraditório depois de morto? Porque o que a Bíblia diz lá em Hebreus é que quando um crente morre, o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. O Samuel que não pecou em vida, pecaria depois de morto? Depois de morto, Samuel apostataria? Ele faria, depois de morto, aquilo que ele reprovou durante toda a sua vida? Quando o Saul diz, eu quero que Samuel venha, ele está querendo interferir num mundo que ele não tem mais nenhuma ingerência. Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, não tem influência daqui para lá, nem de lá para cá. É por isso que a Escritura diz, lá em Lucas 16, que há um abismo posto entre os que estão aqui e os que lá, de tal maneira que os que estão lá não podem passar para cá, nem os que estão aqui podem passar para lá. Há uma barreira intransponível. Quarto lugar, Saul age com credulidade excessiva. Olha o versículo 12. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul, por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul, replicou-lhe o rei. Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Preste atenção aqui, Saul não viu nada. A partir do verso 15, entabula-se um diálogo entre o suposto Samuel e Saul, mas não que Saul tenha visto Samuel, ele não viu Samuel. Entendendo que era Samuel, aí o diálogo acontece. Então, ele não vê nada, é a sua credulidade tola que gera nele esta fé morta. E ele falou não com o verdadeiro Samuel, ele falou com um suposto Samuel, como veremos daqui a pouco. Quinto, Saul agiu em total desrespeito a Deus e a Samuel. Olha o versículo 15 comigo. Põe na tela, filho, para nós lermos todo o verso 15. Toda a igreja comigo, por favor. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então preste atenção nisso, que Deus falou, não falo com você, não falo mais, não falo por profeta, não falo por sonho, não falo por Urim, não falo por Tumim. Agora, ele está dizendo para o suposto irmão o seguinte, eu quero que você me fale. Deus não quer falar, mas eu quero que você me fale. Pronto, quem manda que sou eu. Ele está se colocando acima de Deus, contrariando uma ordem de Deus, porque se fosse o verdadeiro Samuel que apareceu ali, Deus estaria falando para ele através de profetas. E Deus disse que não falaria com ele por meio de profetas. Então esse camarada agora se torna insolente. Ele queria usar Samuel morto para desafiar a Deus. Portanto, irmãos, esse texto, como disse, não é um texto simples. E eu vou lhes dizer por quê. Tem três interpretações básicas. Primeiro,
Há aqueles que pensam que esse enredo, que essa narrativa bíblica, trata-se de um embuste, que não aconteceu nada ali. Nem a mulher viu nada, nem Saul viu nada, que tudo foi sugestionamento. Assim pensa Álvaro Reis, por exemplo, e um artigo muito extenso da revista Christian Today. Pensa que foi Samuel, e é triste eu imaginar isso, mas é fato, homens de grande envergadura, por exemplo, pensou Justino Mártir, Agostinho de Hipona, Scofield, Antônio Neves Mesquita, Ed Murphy, Warren Wiersbe, Joyce Baldwin, Russell Norman Champlin, Adam Clarke, pensaram que foi o Samuel mesmo que apareceu ali. Quem imagina, e eu estou na terceira linha, que o que apareceu ali foi um espírito enganador. Assim pensou Jerônimo, assim pensou Tertuliano, assim pensou Martinho Lutero, assim pensou João Calvino e alguns outros. O nosso entendimento à luz do texto é que de fato aconteceu um fenômeno ali. Não do verdadeiro Samuel, mas de um espírito enganador. E eu gostaria depois de levar os irmãos então a essa conclusão. Então vamos lá. Primeiro argumento. O argumento de que a Bíblia é clara em afirmar que os mortos não se comunicam com os vivos. Ora, isso é bíblico. Lembra lá de Lucas 16, 28 a 31, do rico e do Lázaro? Então, abismo. Não dá para quem está aqui para lá, nem de lá para cá. É intransponível. E quando, na linguagem de Jesus, o rico disse, então manda a Lázaro que vai lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para eles não virem para cá. Qual foi a resposta? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E o que Moisés falou? Condenou a necromancia. O que os profetas falaram? Condenaram a necromancia. Mas ele retrucou, não, pai Abraão, se Lázaro sair dos mortos e for lá falar, eles vão acreditar. Qual foi a resposta? Ainda que ressuscitasse dentre os mortos, fosse lá, não acreditariam. Se não crê em Moisés e os profetas, não acreditariam de jeito nenhum. Para falar, tem que ressuscitar. O morto tem que ressuscitar, se é para falar com alguém que está vivo. O morto não fala com o vivo. Não há comunicação entre mortos e vivos. Isso está claramente posto. Quer um exemplo bíblico? Quando Davi teve aquele filho da Batseba, e a Bíblia diz que o menino nasceu, adoeceu, e Davi se angustiou tanto, e aí quando o menino morreu, qual foi a fala de Davi? Eu irei a ele, mas ele não voltará a mim. O que Davi está dizendo? Um dia eu também vou morrer, e vou entrar nessa realidade, mas o menino que morreu não vem falar comigo. Não há comunicação entre vivos e mortos. Isso é peremptório na Bíblia. Segundo argumento. O Senhor não respondeu a Saul por meio de profetas. Versículo 6. Se Deus não respondeu a Saul por meio de profetas, então não pode ter sido Samuel bíblico que apareceu lá, porque Samuel bíblico era um profeta. Agora, quer ver o que a Bíblia diz? Ponha na tela, por favor, filhos. 1 Crônicas 10. 13 e 14. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Toda a igreja lendo comigo, por favor. Vamos juntos? Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que é por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de José. Deus o matou, não porque consultou Samuel, porque consultou quem? Uma necromante. Então, entendamos mais um argumento. O argumento de que não há mudança de atitude depois da morte.
O que a Bíblia diz? Se um camarada morreu na impiedade, ele ressuscita para a ressurreição do juízo. Se ele morreu piedoso, ele ressuscita para a ressurreição da vida. Agora, é impossível que alguém morreu piedoso e depois da morte ele se desvie. Porque se Samuel for um homem de Deus, e ele foi, ele dá um testemunho diante da nação, no final da vida, dizendo, se alguém tem alguma coisa contra mim, que eu roubei um boi, que eu peguei o dinheiro público, que eu enfiei a mão no erário público, que eu fui desonesto, pode me mostrar, eu estou aqui diante da nação. Todo mundo testemunhou que ele era um cara reto, íntegro, honesto, piedoso. Esse camarada pecaria contra Deus depois de morto? Se Deus proibiu a consulta aos mortos, ele teria essa prática? Uma vez que ele viveu uma vida santa, depois da morte ele se desviaria da verdade? Não há qualquer possibilidade que isso tenha ocorrido. Quarto argumento: uma pessoa salva não pode se corromper depois da morte. Isso é óbvio, porque morrer é partir para estar com Cristo, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então não é possível que alguém que está na glória do Senhor, desfrutando das venturas celestiais, desça dessa glória para fazer o que Deus proíbe. Não pode ser certamente então o verdadeiro Samuel que apareceu por lá. Mas ainda outro argumento: o descanso dos salvos não pode ser interrompido para a prática do pecado. O que a Bíblia diz? Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor e descansem das suas fadigas, e as suas obras os acompanham. Como é que o Senhor Deus ia tirar o Samuel do seu descanso e trazê-lo para um centro de mediunidade para cometer uma transgressão de uma ordem expressa de Deus, não consultar os mortos? Mas ainda, sabe o que a Bíblia diz? Que os que praticam a necromancia não serão salvos. Está claramente posto. Deixa eu só ler um texto para vocês, e esse eu acho que é suficiente. Isaías 8, põe na tela, filho, por favor. Isaías 8, 19 e 20. Vamos todos ler esse texto, toda a igreja comigo. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que cheireiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alvo. Está claro, absolutamente claro. É impossível que alguém veja a salvação de Deus se permanecer na prática da necromancia, da consulta aos mortos. Agora, por favor, observe isso. Sétimo argumento: os salvos estão no céu e não no abismo. Preste atenção nisso. O que acontece com um ser humano quando ele morre? O ser humano é composto de quê? De um corpo físico, material, e de uma alma, ou espírito, imaterial. O que é morte física? Morte física é quando a alma se desprende do corpo, porque o corpo é pó, foi feito pó, volta ao pó. O espírito, que não é material, é espiritual, volta para Deus. Então preste atenção no argumento. Se tivesse comunicação com os mortos, quem é que apareceria? É o defunto que foi sepultado ou é o espírito da pessoa? Porque o corpo que vira cadáver se decompõe na terra. Se decompõe na terra. Então, se tivesse que aparecer, o que apareceria? Seria o corpo ou seria o espírito de Samuel? Bom, teria que ser o espírito dele. Bom, mas outra pergunta. Se é o espírito dele, onde estaria o espírito dele? Embaixo ou em cima? Eu pergunto a vocês,
Onde Jesus está hoje? No túmulo? Ele ressuscitou. Quando ele morreu, o que ele disse para o Pai? Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Então notem que a pergunta já retrata que o verdadeiro Samuel não apareceu ali, porque quem você quer que eu faça subir? Ora, se é para subir, porque está lá embaixo, está no abismo. Mas o verdadeiro Samuel não estava no abismo. O verdadeiro Samuel estava lá em cima, estava na glória, estava no céu. Irmãos amados, a Bíblia diz que todos aqueles que já morreram, desde Abel, salvos, já estão reinando com Cristo. E não é no abismo, é no céu. Então vejam vocês que esse aqui não é o verdadeiro, porque olha o versículo 11 comigo. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir, Samuel. Teria que ser: quem farei descer? Não é subir. O Samuel verdadeiro não está embaixo, está em cima. Outro argumento, está claro, ele não viu Samuel. Agora eu quero chamar a sua atenção para o verso 15. Quando ele entende que é Samuel, entendendo Saul que era Samuel, versículo 15, Samuel disse a Saul. A palavra disse aqui do verso 15 é a palavra no hebraico que significa ventríloco. Você já viu o ventríloco? A pessoa fala pelo canto da boca, como se fosse outra pessoa falando. Então quem está falando aqui é um ventríloco, não é o Samuel verdadeiro. É um fajuto substituto do verdadeiro Samuel. Mas o argumento mais arrasador, para provar que não é Samuel, o bíblico que apareceu aqui, é que as profecias do falso Samuel não se cumpriram. A Bíblia diz que quando um profeta profetiza e o que ele falou não se cumprir, ele é um falso profeta. Ele não é digno de confiança. E o que aconteceu? O que aconteceu? Então vamos ver. Primeiro, a profecia falha quanto ao tempo. Versículo 19. O Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. O que é amanhã, gente? Bom, se falar amanhã num futuro incerto, todo mundo vai morrer numa amanhã. Então, não quer dizer nada. Mas se o amanhã é o dia depois de hoje, e o dia anterior de depois de amanhã, então a profecia não se cumpriu, porque não foi no outro dia que ele morreu. Então falhou quanto ao tempo. Segundo, falhou quanto aos fatos. Versículo 19, está escrito assim: o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus. Na verdade, o Saul matou a si mesmo. Ele ceifou a sua própria vida. Então errou quanto aos fatos. Terceiro, falhou em relação às pessoas. Olha o que está escrito no verso 19: amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Falhou quanto às pessoas, por quê? Porque naquela batalha contra os filisteus, não morreram todos os filhos de Saul, morreram apenas Jonatas, Aminadab e Malquizua, mas Isbosete, Armone e Mefibosete não morreram. Então errou quanto às pessoas. E finalmente, a profecia do falso Samuel falhou quanto ao lugar para onde foi Saul. Porque o verdadeiro Samuel estava num lugar muito diferente do Saul. Saul morreu na sua impiedade. E certamente não foi para o mesmo lugar do verdadeiro Samuel. Mas acertou ao mesmo tempo. Porque o Saul foi exatamente para o mesmo lugar do falso Samuel. Do Samuel da necromancia. Do Samuel produzido pela feitiçaria.
Irmãos amados, o que eu gostaria de dizer a vocês é que nós precisamos nos acautelar, porque esse tipo de crendice prática está instalado hoje nos altos comandos da nação. Esse tipo de crença hoje está instalado em escolas públicas, com dinheiro público, produzindo material didático, com esse viés. Quando nenhum viés deveria ser tratado. E nós precisamos nos acautelar, porque esse tipo de pensamento está hoje na grande mídia, nas novelas, nos filmes, até mesmo na arte da diversão infantil, dos grandes parques mundiais. E os pais precisam ficar atentos e apercebidos. Eu estou convencido de que a melhor maneira de olhar para esse texto não é ver apenas um mero embuste, não aconteceu nada. E eu estou convencido de que pensar que foi o verdadeiro Samuel é um equívoco gritante. Não obstante ter pessoas de grande envergadura espiritual defendendo essa tese. Eu estou convencido de que o melhor entendimento desse texto é entender que ali sim surgiu um falso Samuel. Um Samuel produzido pela feitiçaria, que deve receber todo o nosso repúdio e a nossa rejeição. Escolhamos a verdade, fiquemos com a verdade, fiquemos com as Escrituras. Que Deus nos ilumine o coração e a mente. Amém.